Vamos para a oitava. A oitava praga, ela está ligada à praga dos piolhos. Também está conectada com a citação de Gênesis 1, 24. Tá? E essa praga dos piolhos, ela é interessante que foi a forma dos hebreus, de Moisés, né, pelo poder de Deus, humilhar principalmente ao deus Geb, ou chamado de Geb, que é o deus egípcio da terra. Tá? É interessante. Mesmo assim, o faraó não cedeu, mesmo depois dessa demonstração de poder do Senhor, né, essa magnífica praga, que não porque a praga é bênção, mas tipo, magnífica em termos de encheu de piolhos, tá? Que é humilhante, né? É interessante a forma que Deus ele buscou humilhar essas entidades, humilhar essas pessoas, né? E é interessante que é falado do pó. Esse deus egípcio da terra, né, ele tinha o domínio sobre essa terra. Deus ele sempre cria seres do pó, por exemplo, no Gênesis, né, as citações do Gênesis sempre estão conectadas ao pó. E é dito, o próprio pó mencionado no processo de criação do homem agora é usado para atormentar os homens, como um lembrete da sua mortalidade e de seu pecado, e que ambos levam à morte. Finalmente, os magos do faraó são humilhados, e olha que interessante, nesse momento, a partir daqui, ó, sendo incapazes de competir com este poder, que era muito maior do que eles tinham, e com os poderes que os seus deuses fajutas e deusas egípcios possuíam. E aí eles dizem, este é o dedo de Deus. Esta foi a última praga que exigiu o envolvimento, inclusive, de Arão. Porque é interessante que depois, a partir da sétima para frente, Moisés que assume. Aí o negócio fica bravo. Ou seja, os magos de Faraó eles são como sacerdotes do mal. E Arão é um sacerdote. Moisés também está conectado a um sacerdócio. Só que Moisés está conectado a uma figura hierárquica maior ainda. Então é quando Deus ele pega e tipo, passa o poder para ele. Ou seja, até essa oitava praga, foi Arão ali tocando e fazendo todos os atos. Mas depois é Moisés que assume de maneira direta. Isso é muito interessante. Ou seja, uma passagem de hierarquia. Tá? É interessante que lá no livro de Enoque, quando Enoque ele é levado aos céus, para que vocês entendam essa questão de hierarquias celestiais, eu já falei isso em lives, se nota que quando os anjos estão levando Enoque aos céus, em determinado ponto, certos anjos eles param aqui e eles deixavam a figura de Enoque e eles falavam assim, agora os outros anjos vão te levar. Por quê? Porque ele não tem a hierarquia para subir naquela dimensão. Então aqui, com certeza, esses tipos de sinais maiores, desses sinais aqui, significa que eram de uma hierarquia muito maior e Moisés é quem assume isso. Arão já ficou ali de lado, ou seja, ele chegou até aquela parte. Olha que interessante, gente. Né? Ou seja, essas questões espirituais, elas se movem muito pela hierarquia, sabe? Elas se movem muito por essa questão de poderes. Né? O próprio mal respeita, as próprias entidades malignas respeitam. Por isso que, tristemente, na religião pagã, nas religiões aí, eu vou falar aqui abertamente, mas espiritismo e certos outros tipos de religiões, você percebe que religiões afro, onde entidades comandam a outra, e você percebe que uma se submete à outra. Por quê? São hierarquias. Eles mesmos não têm poder, às vezes, contra outro que, quando caiu na Guerra Celestial, ele tinha uma hierarquia maior, então ele tem alguns, digamos, privilégios maiores de aceder pessoas ou fazer isso e aquilo. Então eles têm esse tipo de poder de negociação e etc. Até entre o mal. Então imagina entre as hierarquias celestiais do Pai. Tudo é muito organizado. O inferno, nessa parte, ele ainda continua organizado porque eles seguem a mesma ciência, o mesmo conhecimento e o mesmo sistema. Tá? Fazendo a leitura aqui da parte de Êxodo, tá? Desse texto de Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés, dize Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra. Então ele estava humilhando essa entidade da terra, tá? Para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. E todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Né? Então aqui foi quando começa a humilhação e o nível hierárquico, o nível de poder começa a subir e os caras falam assim, uau, agora o negócio vai ficar feio, né? Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito.